Assim diz a palavra de Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia. Diz o quê? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Glória a Deus. Nós sabemos que muitos de nós que afirmamos ou que estamos no processo de conhecer a Deus, não viemos simplesmente pela nossa livre e espontânea vontade. Cada um veio até Deus movido por uma situação, movido por um problema, movido por uma aflição. Mas a aflição que nos trouxe até Deus, o problema que nos levou até Deus, é a semente ou o fruto daquilo que nós plantamos fora de Deus. Quando o homem não conhece a Deus, ele é afligido por Satanás e seus demônios por causa da desobediência a Deus. E quando o homem se aproxima de Deus, se aproxima por causa do resultado, a dor, a limitação causada também pela mesma desobediência. Ninguém foi a Deus porque estava muito bem, com a sua saúde estável, finanças estáveis, e decidiu que tinha que ir aonde? A Deus. Nós fomos a Deus simplesmente porque estávamos a padecer. Por meio do sofrimento, deveríamos aprender a obediência a quem? A Deus. Muitos acabam escondendo a desobediência atrás do conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, são pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conseguem recitar versículos, mas não têm habilidade de arrepender-se das suas más obras e obedecerem a Deus. O conhecimento não é a chave, a obediência é. O ser fiel à igreja todos os domingos, sem obedecer, não trará resultados novos na vida da pessoa. A pessoa sabe, por meio da religião, que todos os domingos tem que estar aonde? Na igreja. Para tirar o peso da consciência de não ter ido à igreja. Mas continua com outro peso de desobedecer a Deus. E muitos de nós criamos hábito de ir até Deus simplesmente por causa da religião, por causa do peso. Se eu não for à igreja no domingo, é de me sentir mal. Não é assim? Se eu não for à igreja, minha semana não há de começar bem. Ninguém vai para renunciar às suas más obras e para conhecer o Criador de todas as coisas. A nossa vida não deveria ser assim. Não deveria ser desta maneira como estamos a viver. Porque Deus fez cada um segundo o seu propósito. E ninguém pode saber a verdade de si, se não em primeiro lugar conhecer a Deus. Ninguém pode afirmar que eu sou alguma coisa fora de Deus. Porque todos nós, ao chegar a Deus, uma nova identidade é nos dada. Uma nova maneira de pensar é nos revelada. Uma nova posição é nos entregue. Então, como é que nós podemos afirmar que somos alguma coisa antes de conhecer a Deus? Quando estávamos fora de Deus, tínhamos um sentimento negativo. E você pensava que aquele sentimento fazia parte de si. Quando chegou a Deus, foi liberto daquele sentimento. Então, uma nova identidade nos é revelada. Fora das limitações, influências de Satanás e de seus demônios. O homem sofre e permanece no silêncio. Sofre e continua a negar a Deus. E por que sofremos nós? Cada um sofre fruto da sua desobediência, fruto da sua ignorância ao temor a Deus. Não podemos negar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E que nem o pensamento de Deus é o nosso pensamento.
Porque a maneira como Ele manifesta o seu amor para conosco é notório. Ontem rejeitamos a Ele e Ele permitiu sermos tocados por Satanás para nos devolver para a luz e no fim ganharmos a salvação. O cristão não pode viver como aquele que não conhece a Deus. A nossa maneira de viver é uma preparação para o último dia. Quer dizer, nos preparamos por meio da obediência para encontrar com Deus no fim. Se qualquer cristão vive de maneira contrária à vontade de Deus, o encontro que ele tiver com Deus não será para exaltação, mas sim para condenação. O propósito do Evangelho de Cristo é este: preparar o povo para encontrar com Deus. E nesse processo de obedecermos a Deus, somos agraciados com cura, libertação e todo tipo de bênçãos da parte de Deus. Onde o propósito principal é o fim. O fim é melhor do que o princípio. O princípio, desobediência. Mas o fim, se for de obediência, haverá exaltação. E eu pergunto assim: você está preparado para o último dia? Está a viver para tal último dia? Ou está ignorante porque todos nós devemos nos apresentar perante Deus, para qualquer um poder justificar aquilo que fez fora e dentro do corpo? Agora, are you ready? Oh my God. Aquele que está pronto para morrer, está pronto para viver. Aleluia. E morrer é renunciar os maus sentimentos, os maus pensamentos e a desobediência que não agrada a Deus. No momento que o homem não anda segundo a vontade deste mundo, mas anda segundo Deus, ele morre para este mundo. E aquele que morre para este mundo pode viver com Deus, pode andar com Deus, pode falar da parte de Deus e pode também receber as coisas de Deus. A Bíblia diz que ninguém mais viva para si, mas se vivermos, devemos viver para o Senhor. Mas tanto viver como morrer, que a gente o faça para o Senhor. O que nós precisamos é mudar a nossa maneira de viver e andar segundo Deus, para que haja exaltação. Não é o que você precisa? Não é o que você precisa? Você precisa de o quê? Mas para ser exaltado, deve conhecer aquele que exalta as pessoas. Deve viver segundo aquele que exalta as pessoas, que cura as pessoas, abençoa as pessoas e no fim da eternidade junto com Jesus. Se largarmos os nossos caminhos e corrermos para Ele, Ele é fiel para mudar a nossa história. Diga a pessoa que está lá de si: se mudarmos e corrermos para Ele, Ele é fiel para mudar a nossa história e mudar o nosso fim. Aleluia.